Meus irmãos, bom é podermos estarmos na casa de Deus. É com grande satisfação que eu gostaria aqui de saudar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? De pé como estamos, já iremos fazer uso de nossas Bíblias. Abra comigo a sua, no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, leiamos a partir do versículo 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17, leiamos a partir do versículo 1. Enquanto você localiza a referência bíblica, eu gostaria aqui de a Deus externar minha alegria de poder estar com os irmãos uma vez mais para juntos louvarmos e bendizer ao nome do Senhor. Gostaria aqui de fazer notória as minhas palavras de agradecimento a Deus por nos facultar esta tão nobre oportunidade de uma vez mais poder ser ministro, expositor de suas palavras. As palavras de agradecimento a Deus pela vida do anjo, apóstolo desta igreja, apóstolo Valdivino, bispa Irene. Que Deus continue, prossiga enriquecendo este casal. Ao meu amigo, pastor Rogério, tua esposa, muito obrigado, meu amigo. Ao vice desta casa, pastor Creito Simões, um amigo que Deus nos deu, conversamos quase todos os dias. Creito Simões é top. Que Deus abençoe todos que aqui se encontram. Rogo as orações dos irmãos, porque compreendo que não existe pregador bom se Deus não usar, e não existe mensagem boa se Deus não der. Então aqui, se existe alguém que é digno de honra, glória e louvores, se chama Jesus de Nazaré. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 17, versículo 1, assim está escrito: Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor. Pode se assentar, tenha liberdade para Deus adorar. Quem nos conhece sabe que priorizamos ou temos um pouco mais de facilidade de pregar no Novo Testamento. Hoje para mim será um desafio falar aqui no Novo Testamento, mas como o meu tempo é bem breve, escolhi esse texto para compartilhar com a igreja. O primeiro livro das Crônicas, juntamente com o segundo, eram originalmente um único livro, assim como 1º e 2 Samuel e 1º e 2 Reis. Esses 3 livros históricos, Samuel, Reis e Crônicas, foram divididos, foram desmembrados em 2 obras pela Septuaginta, os 70 rabinos, que em 70 a 72 dias traduziram todo o Antigo Testamento do idioma hebraico para o idioma grego. Na Bíblia hebraica, além do livro das Crônicas ele ser um único livro, ele ainda possui outra nomenclatura. Ele é chamado de acontecimento dos dias. Foi Jerônimo que, parafraseando o termo hebraico, que deu nome a este livro de Crônicas, que mais tarde foi usado e adotado por diversos rabinos, onde permanece canonizado em nossas Bíblias até o dia de hoje. Crônicas, igreja, ou acontecimento dos dias, está datado por volta do ano 430 a 400 anos antes de Cristo. A sua autoria é incerta, mas segundo uma tradição antiga dos judeus, o Talmud judaico, quem nos escreveu o livro das Crônicas foi o escriba Esdras. Nós somos levados a crer, até porque o capítulo 36
os versículos 22 e 23 do segundo livro das Crônicas. É a mesma narrativa que Esdras usa para dar início ao livro que possui o seu nome. Crônicas, igreja, ou segundo livro das Crônicas, é apresentado aos seus leitores de duas maneiras, ou em duas sessões. A primeira sessão deste livro vai do capítulo 1 até o capítulo 9, onde o cronista vai falar do rei Salomão, da sabedoria anormal, incomum, que Deus deu a Salomão, da matéria-prima, o ouro, a prata, o bronze, as pedras preciosas que Salomão usou para a construção do templo do Senhor, também conhecido por nós como Templo de Salomão. A segunda sessão deste livro vai do capítulo 10 até o último capítulo, a saber, o 36. O cronista aqui, senhores, vai abordar quase que exclusivamente o Reino do Sul. O mesmo vai nos falar dos 20 reis que teve a nação de Judá, no cativeiro babilônico de Judá, que ocorreu por volta do ano 586, e vai fechar o livro falando do decreto de Ciro, quando mesmo permitiu, liberou os judeus retornar para Jerusalém e ali reconstruir as suas histórias. A história bíblica de Josafá é resumida em 4 capítulos dentro do segundo livro das Crônicas, a saber, são os capítulos 17, 18, 19 e o 20. Josafá, para quem não sabe, é o quarto homem a assumir a coroa, o cetro, o trono de Judá. A Bíblia Sagrada nos diz que o rei Asa, filho de Abias e neto de Roboão, morreu no 41º ano de seu reinado, e o mesmo Asa foi sepultado na cidade de Davi, juntamente com seus pais, e Josafá, seu filho, começou a reinar em seu lugar. A Bíblia Sagrada nos diz que era Josafá, da idade de 35 anos, um jovem, para assumir o trono na época. O capítulo 17, o versículo 3 do segundo livro das Crônicas nos diz que Deus foi com Josafá, porque o mesmo andou em seus caminhos e não buscou Baal, Baalins, ou seja, a idolatria como fazia o reino do norte. Porque, para quem não sabe, a nação de Israel, a grande nação de Israel, era composta de 12 tribos, e existiram somente 3 reis que reinaram sobre as 12 tribos de Israel. O primeiro rei, aqui de modo grosseiro, foi Saul, filho de Quis, que vinha da linhagem, da descendência da tribo de Benjamim. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 21, 22 e 23 nos informa que Saul reinou durante 40 anos sobre as 12 tribos de Israel, mas por causa de sua arrogância, de sua soberba, de sua desobediência a Deus, Deus rejeitou o seu governo. Foi lá na casa de Jessé, o belemita passou pelos seus 6 primeiros filhos, Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Ozem, e escolheu Davi, o 7º filho de Jessé, para ser o segundo rei de Israel. Perceba, senhores, que Saul, ele cometeu alguns erros grosseiros. Preciso aqui pontuar algumas questões. Primeiro, Saul deixou a fama subir para a cabeça. A fama que a coroa e o trono lhe trouxe subiu para a cabeça de Saul. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos das Américas, ele informou em uma de suas frases: quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder para ela. O que o presidente está querendo nos ensinar é que o poder, a fama e a riqueza revela o mau caráter de algumas pessoas. Segundo, o capítulo 16, o versículo 14 de 1 Samuel nos diz
que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e agora um espírito maligno o atormentava. Aqui está se cumprindo na vida de Saul um dos versículos mais tristes da Bíblia Sagrada. O Espírito se retirou do mesmo. Terceiro ponto: Saul se sentia exclusivo, Saul se sentia insubstituível. Perceba, igreja, que Deus não dependia de Saul. Aliás, com muito temor, respeitando este altar, onde passou diversos homens de Deus, Deus não dependia de Saul, e Deus não depende de ninguém. O que é isso, Charles? Isso é soberania. Deus é alto, Deus é suficiente, Ele não depende do homem, mas quer usar o homem. Ele quer usar o homem, mas não é dependente do homem. Se Deus dependesse de alguém, senhores, Ele teria que mimar este alguém, Ele teria que elogiar este alguém, Daniel, Ele teria que presentear este alguém, pastor Walter. Mas como Deus não depende de ninguém, aliás, Deus não depende do homem, permita-me aqui ilustrar: Deus não depende de mim e nem de outros que irão passar por este altar. Prova na Bíblia, Charles? Eu provo. Se eu não quisesse estar aqui, ou melhor, vou ilustrar: se eu não quisesse estar aqui, dado na cabeça 15 para 7, não vou para o abala, não vou fazer uso da palavra, não vou participar, Deus não ficaria sem saída, ou Deus não ficaria encurralado, ou ainda de modo figurativo, Deus não coçaria a sua cabeça e diria: e agora? O Charles não quer pregar, o Charles não quer fazer a minha vontade, o Charles não quer ministrar a minha palavra. Deus não depende de mim. Se dependesse, ficaria sem saída, mas como não depende, Ele poderia levantar outro para estar aqui no meu lugar, outro com uma melhor interpretação de texto, outro com uma melhor dicção, outro com uma melhor exegese, outro com uma melhor aplicação de texto, outro com uma melhor teologia. E ainda que não tivesse todas estas qualidades, Deus levantaria outro em sua simplicidade, mas quando o mesmo abrisse a boca, iríamos sentir a presença de um Deus invisível, mas real no nosso meio. Deus não depende do homem, mas quer usar o homem. Deus quer usar o homem, mas não é dependente. Dentro da Bíblia, se Deus dependesse de Moisés, quando Moisés morresse como morreu, Deus ficaria sem saída. Mas como não dependia de Moisés, levantou Josué. Como não dependia de Elias, levantou Eliseu. E se Eliseu também não quisesse, como Elias, considerado dentro das salas teológicas o leão dos profetas, se trancou na caverna e disse: para mim deu, para mim basta, para mim não dá mais. Deus tinha 7.000 homens, 7.000 opções, 7.000 profetas que não havia se vendido a Jezabel, muito menos se inclinado à estátua de Baal. Deus não dependia de Judas, quando o mesmo traiu o Filho de Deus com um beijo na face e o vendeu por 30 moedas de prata. Deus levantou Matias para ser o 12º apóstolo. Não dependia de João Marcos, quando João Marcos abandonou Paulo e Barnabé na obra missionária. Deus foi em Derbe, em Listra, e levantou Timóteo para fazer a obra missionária. Qual é a lição, Charles Felipe? A lição é essa: a obra não para, a obra não tem marcha ré, a obra não retrocede, a obra avança, a obra vai para frente, a obra engata a marcha para frente. Eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Olhe-me aqui, perceba que Jesus disse: tu és Pedro, Petros no original, fragmento de pedra, pedra pequena, mas sob esta pedra que é Cristo
Cristo, que é pedra angular, pedra de edificação, a qual a igreja está edificada. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Como duas pessoas levantou aí no meio da multidão, eu vou melhorar. Perceba que Cristo vai usar um pronome possessivo, minha igreja, porque é dele mesmo, foi ele que comprou. Vamos de Bíblia, Atos 20, 28, o sangue dele nos comprou. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, o sangue dele nos lavou dos nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 7, o sangue dele nos purificou. Hebreus 13, 12, o sangue dele nos santificou. Romanos 5, 9, o sangue dele nos justificou. Mateus 26, 28, através do sangue de Jesus temos uma aliança eterna com Deus. João 6, 54, através do sangue de Jesus temos vida eterna. E para a igreja dar maior glória desta noite, Apocalipse 12, 11, venceremos por causa do sangue de isso. Ninguém para a igreja. A igreja não está edificada em costa de homem nenhum. A igreja não está estabelecida nas costas de homem nenhum. Ninguém para a igreja, ninguém te para. Ninguém para a obra que Deus tem a realizar através da tua vida. Eu vou melhorar para quem trouxe mão para levantar e glória para dar. Eu vim te dizer, esta luta não te para, esta adversidade não te para, esta calúnia não te para. Você rompeu 2020, vai triunfar também 2021. Eu vim te dizer, toda ferramenta preparada não prosperará. Isso, jogue a tua mão lá em cima, lá no segundo andar. É um desafio para mim, é um desafio, mas eu vim te dizer, você vai chegar em 2022, você vai chegar em 2023, você vai chegar em 2024, você vai chegar em 2025. O arrebatamento te espera. Isso, joga a tua mão direita lá em cima. Isso, já ajuda o pregador, joga a esquerda também. Eu vou aqui te dar 30 segundinhos para você adorar. Só quem veio adorar a Jesus, abre a tua boca, vai. Abre a tua boca, vai. Ele te comprou pelo alto sangue, ele te comprou pelo um alto preço. Ninguém te para. 30 segundinhos para quem trouxe glória, 30 segundinhos para quem trouxe aleluia, 30 segundinhos para quem trouxe o caminhão de glória. Entrega aqui. Eu vou contar, meu amigo Luan Jesus. Eu estou no 29, eu estou no 28, eu estou no 27. Felipe Sá, eu estou no 26. Quem trouxe glória dá glória, quem trouxe aleluia dá aleluia. Está liberada a adoração. Isso. Olha Deus tomando a igreja, olha Deus tomando os profetas. Se você dá glória a Deus, fica bom. Se misturar o glória com aleluia, fica excelente. Mas se liberar as línguas estranhas, o céu te renova, Olha o renovo de Deus nesta casa. Entrou fraco, vai sair forte. Entrou triste, vai sair feliz. Entrou desarmado, Jesus vai te armar até os dentes. Arabaia, ceia. Eu estou no 20, eu estou no 19, eu estou no 18 e já tem uma profecia: nem o mal te tocará, nem praga chegará à tua casa.
assenta aí, eu encerro minha participação. Oh glórias, oh glórias. Aqui é bom demais pregar, não tem competição. Oh glórias. O primeiro rei foi Saul. O mesmo reinou durante 40 anos. O segundo foi Davi. O terceiro e último que reinou sobre as 12 tribos de Israel foi o rei Salomão, 10º filho de Davi. O segundo que o mesmo teve com Betseba, como queiram os irmãos. Foi nas mãos de Salomão que Deus dividiu a nação de Israel em 2 reinos. Reino do norte, Israel, composto de 10 tribos, cuja capital tornou-se Samaria. Reino do sul, Judá, composto somente de 2 tribos, Judá e Benjamim, a menor de todas as tribos. Josafá, no dia em que assumiu o reino de Judá, a Bíblia nos diz, capítulo 1, versículo de número 3: e o Senhor foi com Josafá. Eu vou ler para vocês. E o Senhor foi com Josafá. Olha o versículo 4. Mas buscou Deus do seu pai, obedeceu seus mandamentos e não imitou as obras ou práticas de Israel. Perceba, igreja, que o cronista está nos ensinando e comparando as 2 nações, ou os 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte, Israel; o reino do sul, Judá. O mesmo está dizendo que Josafá, quando assume o trono, a coroa, não vai andar nas práticas de Israel. Na ocasião, quem é rei de Israel é Acabe. Os irmãos conhecem a história melhor que eu, de cós salteado. Acabe, um rei pagão ímpio, idólatra. A junção de 2 palavras é ídolo, de ídolo, imagem, latria, latreia, culto. Foi isso que Acabe fez. Prestou culto e louvores a Baal. Só que a Bíblia nos diz que Josafá tomou o caminho contrário. E pode perceber, irmãos, o que o cronista quer nos ensinar. Enquanto 10 tribos decidiu prostrar-se diante de Baal, Josafá, Judá e Benjamim, a menor de todas as tribos, assentou no seu coração em obedecer Deus, em honrar a palavra de Deus. Porque o ensinamento é esse: se queres honrares a Deus, honre primeiro a tua palavra. Eu encerro. Olha o texto, versículo 4. Ele anda nos mandamentos. Versículo 5, Deus o abençoa. Versículo 7, a Bíblia diz que ele chama os príncipes, os levitas e o sacerdote, os envia com o livro da lei. Qual é o ensinamento, Charles? Se eu quero ter um reino próspero, se eu quero ter uma vida abençoada, eu preciso doutrinar o povo na palavra. Deus aparece para Josué. O capítulo é o 1, versículo é o 8, dizendo assim: não te aparte do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais o cuidado de fazer tudo que nele está escrito. Aí observe a condicional, só aí então prosperará o teu caminho e serás bem sucedido. É Deus que vai chamar Moisés para o alto do monte.
O texto é Deuteronômio 28, e vai dizer para Moisés: Moisés, diz para o meu povo, se eles ouvires as minhas palavras, ter cuidado de guardar os meus mandamentos, porque o ensinamento é este: não basta ouvir, tem que guardar. Não basta ouvir, tem que praticar. Se ouvir e guardar, olha, condicional. O mesmo eu do Êxodo 3, eu os exaltarei sobre todas as nações, e benditos serão, e bendito. Eu vou melhorar. O capítulo 28, versículo 6 está escrito: e benditos serão. O versículo 7, benditos serão. O versículo 8, e benditos serão. O versículo 9, benditos serão. É Deus dizendo: eu tenho o poder de te fazer bendito na terra. Onde você colocar a mão, bendito será. Onde colocar as plantas dos pés, bendito será. Se mudar para o campo, bendito será. Se mudar para a cidade, bendito será. Porque o que você precisa para ser próspero, bem sucedido, não está condicionado a homens, mas sim a palavra de Deus. Então lá vai a profecia. Já que alguém entrou, levantou ali no meio, joga a mão lá em cima. Joga a mão lá em cima. Não precisa correr atrás de nome, não precisa correr atrás de profetiza, não precisa correr atrás de canelinha de fogo. Basta honrar a palavra, que a palavra te abençoa. Deus disse para Isaías diz para o meu povo que a minha palavra é como a chuva e a neve que do céu desce, para lá nunca mais volta, antes rega a terra, produz, dá semente ao semeador, pão que come. Assim é minha palavra, não voltará vazia, sem antes prosperar na sua vida. Eu vim te dizer, é pelo poder da palavra que cadeias estão caindo por terra. É pelo poder da palavra que Deus está libertando corações. Eu não sei se você vai pegar, mas se eu fosse você, eu jogava a mão lá no segundo andar, porque lá vai a profecia. Eu vim te dizer que pelo poder da palavra vai se cumprir o que disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem pega, abra a boca, vai.